Olá pessoal, voltamos para mais um episódio e hoje, antes de começar, eu quero agradecer você que assistiu o episódio anterior com a Alexandra Vinente. Foi muito bom, muito divertido compartilhar todas as histórias que ela já passou em relação a mudanças. E hoje nós temos aqui a Débora Araújo, que nós iremos falar um pouquinho sobre essa geração de adolescentes que vem com tudo, né? Nesse século, e contar um pouco da história dela em relação a líder de célula, e também como professora nessa área, tá? Eu quero que a Débora se apresente pra gente aqui um pouquinho, conta um pouco quem é você, quantos você tem. Começando do começo, né? Me chamo Débora, tenho 25 anos, sou daqui, da terrinha mesmo. Que mais? Sou formada em teologia e em ciências sociais. Sou a doida que fiz duas faculdades ao mesmo tempo. De temas bem diferentes, né? Mas na verdade eles conversavam entre si. Até foi importante fazer os dois ao mesmo tempo, porque quando eu comecei lá, que no caso foi uma universidade pública, né? E pra quem é cristão sabe que existe essa questão da dificuldade. A gente já acha que vai pra lá e, meu Deus, eu vou desviar. Então meu coração era bem assustado com isso. E aí, como eu fiz ao mesmo tempo a teologia, eu conseguia ouvir o que era dito lá e ao mesmo tempo continuar com o coração do Senhor, né? Então foi muito importante, assim, ouvir essas duas perspectivas. Foi teologia na FBN, né? Isso. E a outra? E a outra foi na UFAM. Ciências sociais, né? Ai, beleza. E como é que foi pra decidir? Eu vou fazer ciências sociais. Pois é, eu tinha muita dúvida quando eu tava no ensino médio. Uhum. E aí eu falava, mas assim, o meu coração sempre foi tipo, Deus, o que o Senhor quer pra mim? Eu pensava, né, assim, eu preciso fazer algo, eu sei que eu tenho um propósito, né, e eu quero muito ouvir o teu coração e saber o que o Senhor quer pra mim. E aí eu orei muito, mas ainda tinha muita dúvida. E aí eu lembro que eu gostava muito do meu professor de sociologia e de filosofia, era o mesmo. E aí eu falei, será? Mas essa área, né? E eu ainda não conhecia o curso de ciências sociais, que na verdade tem essa questão da antropologia, sociologia, né, ciência política. E aí eu lembro que uma prima comentou comigo sobre esse curso, né? E aí eu orando realmente senti que o Senhor queria me inserir lá. Mas na época eu era muito inocente, né, gente? Eu não sabia o que era uma universidade pública. Quantos anos tu tinha quando tu entrou na Quando eu entrei eu tinha 17 anos. Nossa, muito inocente nessa época. Eu achei que é um mundo de Alice, né? Eu achei que eu ia chegar lá, que as pessoas iam me apresentar as várias possibilidades, como era sempre pregado, né? Um espaço de diversidade. Que eu poderia ser tranquilamente, né? O que eu quisesse, eles iam me apresentar e eu ia escolher o que queria. Não ia ser imposto. Não ia ser imposto. Uhum. E se eu quisesse ser diferente, estava tudo bem. Mas, na verdade, quando eu cheguei lá, descobri que não era. Não era assim. Existia já, né, uma ideologia, existia... É óbvio que talvez nem eles percebam que é assim, de fato, né? Uhum. Mas quando eu cheguei lá, eu percebi. Essa foi um baque pra mim. Eu fiquei muito chateada, na verdade. Porque eu pensei assim, poxa, eu queria conhecer as perspectivas políticas. Meu curso é bastante... Tem essa questão política, né, ideológica, enfim. Aí eu pensei, poxa, eu queria conhecer os lados que a gente tem e as possibilidades que eu tenho. Pra eu dizer assim, não, concordo realmente com isso, quero seguir isso. Ou não, concordo com aquela outra coisa. E aí eu lembro que quando eu percebi que não ia ser assim, eu saí da sala bem chateada, né? Eu falei, Jesus, porque eu vou estudar o outro lado e eu vou ficar assim, ciente do outro lado e vou defender o outro lado, né? Nessa questão. Aí eu lembro que eu tava indo pro banheiro e o Senhor falou pra mim, eu não te trouxe aqui pra você defender, né, nenhuma bandeira de X ou de Y, não falou, né? Falou especificamente a palavra. Mas eu trouxe aqui pra você levantar a bandeira do reino. E aí eu lembro que eu ouvi essa voz no meu coração e eu olhei pro lado pra ver se tinha alguém, porque parece que foi tão real. E aí eu fiquei tipo, fui caminhando pro banheiro e assustada. Eu falei, eita, entendi. Não é sobre eu lutar por um ideal político. Eu tenho a minha bandeira do reino. E aí porque é bem claro, né? Quem é de X, quem é de Y, e eles entram em confronto. Exatamente. Mas quem é de um espectro mais conservador não consegue sobreviver lá. Porque é bem difícil. Tudo bem que a gente teve alguns exemplos lá de pessoas que até se diziam conservadoras, geralmente se dizem que são cristãs, né? Mas que não davam um bom exemplo. Então já é pior ainda, né? E aí eles, tipo, os próprios debates não são justos, assim. Então eles debatem entre eles dos assuntos
deles, não tem Que essa... interessam a eles. Exatamente, não tem esse debate de coisas... Abertura pra ouvir novas perspectivas. Exatamente, Não porque é encarado como se fosse algo retrógrado, errado. Então não é encarado como uma nova perspectiva, é encarado como um atraso. Exatamente. São os ultrapassados, né, no caso. Exatamente. E aí, mas foi interessante, porque quando eu cheguei lá, no primeiro dia que teve a recepção, né, eles são pessoas maravilhosas, assim, gente. Não tem também, não vou dizer que é tudo ruim, né? Foram pessoas que me receberam muito bem. Assim, foi bem um afago bem legal pra quem tava assustado, né, pro primeiro dia. E aí eu lembro que quando eu entrei na sala, uma pessoa tímida, né, quando eu tinha 17 anos, muito mais tímida ainda. E aí eu ouvi tudo que o pessoal tava dizendo, no primeiro dia de aula, todo mundo é amigo de todo mundo, eu não tenho a briga e as tretas da faculdade. E aí eu pensei, tá, já ouvi, agora vamos embora. Porque eles estavam fazendo uma dinâmica de alguma coisa que tinha sido a coisa mais especial da sua vida, ou algum acontecimento que marcou você. Aí eu falei, como eu tenho vergonha de falar, vamos embora, vou abrir a porta e vou embora. Quando eu fui caminhando pra ir pra porta, que eu ia pegar a maçaneta, o Espírito Santo falou, volta. Aí eu vixe, que eu vou ter que fazer? Aí eu voltei. Aí eu falei, meu Deus, tá, o que é pra fazer? E aí eu ouvi o Espírito Santo falar, você vai falar sobre Jesus. No primeiro dia? Na primeira semana? Era, no dia já da recepção, porque tem, eu esqueci como é que se fala. A dinâmica quebra-gelo, alguma coisa assim? Tipo, que você se apresenta. Dos calouros, tipo, os veteranos dos calouros pra receber, né? Ah, sim. Aí eu falei, meu Deus, o som tá entendendo. Você Ninguém é cristão. Eu acabei de chegar, Jesus. Ninguém é cristão aqui, Jesus, tu não tá entendendo. E aí eu respirei fundo, me tremendo toda. Aí eu falei, tá bom, Jesus, vamos lá. Aí chegou na minha vez, aí eu falei, né? Eu falei, gente, eu sei que pode soar estranho isso, mas realmente a pessoa mais importante da minha vida, o acontecimento mais importante da minha vida foi ter conhecido Jesus. Mas, por incrível que pareça, eu ouvi algumas caras espantadas, mas algumas caras, tipo assim, que eu fui entender depois, porque quando eu terminei de falar, né, eu falei, não fui nada agressiva com eles, nem nada. Eu só quis dizer mesmo o que tinha acontecido comigo. Que era especial pra você. Que era especial pra mim. Quando terminou todo o evento lá, aí algumas pessoas que eu ainda não conhecia vieram falar comigo. Dizer assim, uau, eu fiquei muito espantada com o que você fez, eu também sou cristão, eu também sou católico, mas eu não teria essa coragem. E aí eu falei, eita Jesus, então fez sentido. Fez sentido fazer isso. Então, assim, só pelo fato deles já não terem tido coragem, já tem todo a se assustar ou impor previamente, né? Tipo assim, olha, você pode vir, você pode ser, só não vem falar aqui, né? Exatamente. Porque a gente pensa muito essa questão, né? De que universidade e cristianismo não combinam, ou tem muito ainda essa questão, né? E lá dentro mesmo, a gente tem que ir preparado, porque não é uma coisa tão fácil. Acho que você tem que ir com um propósito, porque se você não tiver um propósito, eles vão te dar um propósito. No meio do caminho você vai perder aquilo que você nem sabia que era o seu propósito, né? Eu fiz faculdade na UFAM, mas foi em Parintins, então lá, como era o início, era a primeira turma, era muito tranquilo. Não tinha isso, né? E aqui em Manaus a gente vê que realmente nas universidades o pessoal se posiciona. E é aí que o cristão ele tem que decidir se posicionar. Sim. Senão ele vai ser levado pela correnteza, né? Ao longo do caminho, assim, eu vi muitas pessoas que nesse primeiro dia, por exemplo, ainda eram cristãs e quando chegaram, assim, tipo, no terceiro período, uma pessoa chegou comigo e disse assim, como é que tu ainda consegue acreditar na Bíblia? Depois de tudo que tu já ouviu aqui nas aulas, como é que tu ainda consegue? E eu falei, cara, a gente só tá no terceiro período e a pessoa já desviou total, entendeu? Então, assim, no final já foi bem... Os cristãos foram, infelizmente, né? Verdade. Vai perdendo algo importante que você não sabia que tinha e perde, né? Essa questão da identidade. Aí, o propósito vem com a sua identidade, vem com você saber quem você é. Porque a Bíblia diz que você foi feito maravilhosamente, assombrosamente feito para alguma coisa. Então, se você não descobre, o diabo descobre alguma coisa para você fazer para ele. Que se encaixa na brecha que você tem, né? Essa é a realidade. Aí, beleza. Começou a faculdade lá. E quando é que começou a caminhar junto a FBN com teologia? Foi, se eu não me engano, foi junto, sabia? Acho que foi em 2017. Foi 2017. Caminhou, talvez eu tenha feito um período e depois começado já lá na Faculdade de Boas Novas, né?
E aí eram assuntos que eram das humanidades, né? Então se combinavam. Mas mesmo assim, ainda era muito difícil para mim quando eu li os textos que eram muito complexos, né? Que existe muita coisa que bate muito na religião também, né? Na questão das filosóficas, sociológicas. E para mim era muito difícil. Tinha vezes que eu tive que fazer um acordo com o Senhor. Eu falei, Jesus, é o seguinte, tá muito perigoso isso aqui, tá cansativo para mim. Gente, tinha noites que eu acordava chorando. Madrugadas assim que eu tinha que ir pro quarto da minha mãe dizer, mãe, ora por mim. Ora por mim porque eu não sei se eu vou aguentar. Porque a gente acha que a guerra é só tipo assim, no natural, mas não é. Os textos, quando eu lia, eu sentia uma guerra espiritual muito forte. Pela minha própria mente. E aí o acordo que eu fiz com o Senhor, logo no início, né? Eu falei, Jesus, eu vou entrar aqui. Mas tem o seguinte, eu sei que muita gente desvia. Então eu vou te falar um negócio. Se o Senhor sentir que o meu coração, se eu tá perdendo meu coração, eu saio. Eu saio, eu abandono aqui, mas eu prefiro que o Senhor não me perca, que eu não te perca. E aí esse era o acordo que eu tinha com Deus, né? E outro acordo. Quando eu ia ler os textos, eu sempre partia do pressuposto de que Deus estava certo, independente do que eu fosse ler. E aí eu encarava, Deus está certo. E aí mesmo que eu não entenda algo, uma coisa que o Senhor sempre me falava é que eu não precisava ter medo de perguntar para Ele. E muitas pessoas acabam desviando por causa disso, porque elas veem aquilo que está escrito, né? Aquilo que os homens escrevem, as ideologias e tantas outras coisas. E elas veem, às vezes, que talvez não faça sentido com a Bíblia. E com a primeira atitude que elas têm, ficam com medo de perguntar de Deus ou ficam com raiva de Deus, mas na verdade não. Deus quer que a gente vá em direção a Ele e coloque esse nosso questionamento diante dele, dizendo, Deus, isso aqui não faz sentido. O Senhor pode me explicar como é que isso aqui funciona? Porque eu sempre dizia, porque eu sei que o Senhor está certo. Eu só preciso entender. Tudo eu vou entender? Não. Talvez nem tudo. Mas eu sei que isso tá certo e na hora certa. Mas teve muitas coisas assim que o Senhor, tipo, ao longo do caminho me explicava, né? Funciona assim, desse jeito. E aí foi um processo difícil, mas ao longo do tempo eu fui amadurecendo e fui vencendo. Graças a Deus. Beleza. Vamos pro primeiro tópico, Maresa. Débora, todo esse tempo, né? Você já era cristã. Então eu quero que você comente, porque assim, isso aí talvez muitas pessoas que assistem esse vídeo já se identifiquem, já estejam passando por isso. Talvez alguém esteja perguntando assim, como é que eu vou vencer esses textos? Como é que eu vou vencer a batalha na minha mente? Então faz um acordo com o Senhor aí. Pergunta. Uma coisa que eu aprendi estudando a Bíblia é que faça as perguntas difíceis. Deus não tem medo das perguntas difíceis. Ele não se ofende com as perguntas, entendeu? Imagina que você é uma criança e você tá aprendendo. E nem com as mais fáceis, né? Porque Não, são perguntas muito não lógicas. se ofende com perguntas. Seja mais simples, seja mais difícil. Ele não ficou ofendido. Na verdade, ele tem prazer. Tem um versículo que fala que o Senhor esconde e os grandes, os reis, buscam essa revelação. A glória dos reis é revelar. Então, assim, pode perguntar. Aí você já era cristã. Então, me conta onde que você congregava, como é que foi essa preparação, né? Pra você ter essa mentalidade. Porque talvez quem esteja ouvindo não teve essa mentalidade antes de entrar. Não soube, não ouviu. Então, conta como é que foi a tua história. Sim. Eu nasci no Templo Central, né? Templo Central da Assembleia de Deus, que é a nossa congregação. E assim, a minha mãe já era de lá, minha família, né? Minha família que eu digo, minha mãe e meus tios eram de lá. E aí, só que eu era muito tímida, então eu, desde criança e tal, fui crescendo, e a minha mãe tinha muito medo de eu não conseguir me envolver com nada, porque eu era muito tímida, eu só ia com eles aos domingos. Sentava ao lado deles E voltava pra casa. E nem subia lá pra sala das crianças? Eu tentei, mas gente, sério, eu era muito tímida, eu não conseguia ficar lá. Eu não conseguia, tipo, teve um episódio, quando eu era criança, né, que eu tive uma crise de choro. Porque eu achava que a minha mãe não ia voltar mais pra me buscar quando eu era criança. E aí eu falei, meu Deus, aí eu acho que desde esse dia eu nunca mais subi. Fiquei com muito Por questão de segurança, vou ficar aqui ao lado dela. Pra ter certeza que eu vou voltar quando ela voltar pra casa. Mas que ela foi em casa sozinha, eu fiquei e ela só veio me buscar? Eu tinha, gente, quando eu era criança. E aí, ao longo do tempo, eu não voltei pra lá, né? E a minha mãe ficava... Porque ela, na adolescência dela, ela tinha sido tímida. E ela não queria que eu reproduzisse isso na minha vida, né? Ela queria que eu fosse além do que ela foi. Que isso é muito importante também. A tua mãe também é filha única? Não, a minha mãe não é filha única.
Mas ela sempre teve essa consciência, né? E aí, eu tinha uma amiga na escola que ela... Eu não lembro se ela começou a congregar no Tempo Central ou se ela visitava. Agora não vou contar o segredo das suas amigas da escola, não. Vou me controlar aqui, pode contar. Começou a risada. Aí, ela foi e ela era a amiga extrovertida. A Marisa da vida. Aí ela foi pra igreja junto contigo. Não, pois é, eu não tô lembrada se ela já congregava. Mas ela foi e ela ia pros jovens. E aí a amiga extrovertida, ela era, né, minha melhor amiga. A amiga extrovertida abre o caminho pra amiga introvertida. Que era eu, no caso. Então ela ia na frente e eu fui atrás. Aí, tipo, como ela foi abrindo o caminho, ela tinha amizade, fazia amizade e tal. E eu ficava do lado dela, com os amigos dela, que eram os mais populares da época, né? E aí ela ia fazer amizade e eu aqui na minha, A calada. gente já tava nessa época, não? Não lembro. Eu lembro de ti. Então tu já tava. 2011, é. Eu lembro dela. E aí eu comecei a ir. E aí foi assim, eu era tipo a calada, que entrava calada, né? Saía muda também. Não, enfim. E aí foi que eu comecei a ser da tua célula, né? Que eu nem lembro mais como, mas eu sei que eu comecei a ser da tua célula. Também não lembro. Porque assim, na época, você Marisa tinha era linha- líder dos líder adolescentes. da célula de adolescentes que tinha. Porque tinha alguns adolescentes que iam pros jovens, então fizeram uma célula. E aí eu fiquei com essa célula. Então, assim, basicamente, se você tinha faixa etária, automaticamente a gente te Entrava. convidava. Sim, entendeu? então foi Acho que assim. foi assim. É, E como é que a Débora assumiu uma liderança? Se ela era tímida. Mas aí foi um processo, porque primeiro eu fui líder, aí eu vou... Assim, meu ponto de vista, né? eu quero Do saber que eu o lembro tu na acha, o que época, tu né? acha. A Débora era muito tímida. E na minha célula tinha assim, eu cuidava de vários adolescentes e todo mundo que é líder sabe que você tem aquele grupo que é firme, que vai sempre, que tá evoluindo, e aquele grupo que ele tem um pé dentro e um pé fora. Então a minha célula tinha as meninas que eu sabia que estavam assim se firmando, as que já estavam bem. E nenhuma delas, tipo assim, a Débora veio, ela tocava violão. Ah, é. E ela cantava, ela tinha uma voz bem bonita. E a amiga extrovertida dela também. Aí, eu lembro, a amiga extrovertida dela também tinha. E aí eu lembro de um dia que eu falei assim, vou dar oportunidade, né? Uma coisa que eu aprendi é que servir abre porta. Servir te ajuda você a se firmar. Aí eu convidei ela e vi que ela cantava. E assim, o meu objetivo como líder era botar os adolescentes pra se desafiarem, pra crescerem. E aí eu vi potencial nela. Só que ela era muito tímida, gente. Ela tipo assim, não era um tímida de, eu sou... Ela tinha medo. Tímida de Era um verdade. medo Era exagerado. De Era um falar, de se era um comunicar. medo de qualquer falar, coisa de que qualquer... fosse Era exposição. medo. Não era só timidez, era um medo. Era mesmo. E era como se aprisionasse ela, entendeu? Então eu, como líder, eu falei, gente, ela tem muito potencial, mas tem algo que tá prendendo ela. Essa timidez tá passando do limite, entendeu? Tem gente que é introvertido, mas o dela era assim. E aí eu comecei a colocar ela em situações que ela não gostava. E ela me olhava, gente, com uma cara de tipo assim, sabe aquela criança que tá sendo abandonada? Só que assim, ela tinha tanto medo que ela também tinha medo de dizer não pra mim. Então Tá ela... fechado, tá combinado. Gente, Tá tá ótimo. Ela me Eu tô olhava, medo. gente, assim, ela me olhava com desespero do tipo assim, não me pede pra fazer isso. Porque ela não ia conseguir dizer não pra mim, ela ia ter que fazer. A do E ela não violão, eu queria lembro. fazer. E aí eu falei assim, eu vou usar isso de alguma maneira pra ajudar ela, pra ela se expor. E aí eu acho que eu botei ela pra cantar na célula, Pra tocar violão. pra tocar violão. Ela falou, mas eu não sei. Eu falei, não tem problema, eu toco uma música de um acorde só repete a mesma música. Chorando, Tipo né? assim, ela foi quase chorando, eu lembro disso, ela quase chorou. Ela, tipo assim, ela quase chorou pra mim, por favor, não quero faz isso fazer. comigo. E assim, gente, a minha célula naquela época, acho que naquele dia tinha umas 3, 4 meninas. E aí eu falei assim, não, você vai fazer. Que naquele E eu ia momento... tremendo. Gente, era Como assim... é que foi tocar tremendo? Tocava. Não, na hora, quando ela começou, passou. Aham. Entendeu? Ela conseguiu O fazer. negócio era iniciar. O negócio era fazer. Aí depois ela vinha chorar. Eu ignorava a parte do choro, né? Eu falava assim, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. E eu dava outra coisa pra ela fazer. Eu acho que foi aí que eu te incentivei a fazer uma audição pra Sim. cantar. Pro violão primeiro. Pra tocar primeiro. Aí depois que foi pra Fui cantar. obrigada a fazer a do violão. Agora, como que foi pra você? É. Pra mim, era isso, gente. Eu me sentia assim, libertando ela, porque eu via um medo que não era saudável. Sim.
O processo da célula? Da célula e também depois, né? Que eu basicamente obriguei ela a fazer a audição. Como é que surgiu o convite? Quem foi que convidou pra célula, pra ser líder? E como é que foi aceitar? Da liderança, acho que foi bem depois. Foi, porque primeiro foi a Marisa, aí eu fui conhecendo os jovens, né? Uhum. E aí eu gostava muito da Marisa. E aí eu admirava quando ela contava. Até hoje os adolescentes admiram quando começa a contar as suas experiências, né? E aí eu admirava muito quando ela contava as experiências. Não, que eu tava em tal lugar, e o Senhor falou. Eu falei, o Senhor falou? Eu ficava dentro de mim, o Senhor falou com ela. Como que ele falou? Como é a voz dele? E isso me inspirou muito a querer ter intimidade com Deus. Acho que tu foi, assim, essencial nesse ponto, assim, porque na minha adolescência, né, de dizer, eu preciso ouvir a voz de Deus, eu quero isso, eu quero viver essa intimidade, eu quero... Tem algo mais, eu não preciso ficar nessa daqui, nesse nível de cristianismo, se tem algo mais, né? Uhum. E aí foi quando eu comecei a buscar mais, mas eu tinha várias coisas ainda que não eram, tipo assim, mesmo eu tendo nascido na igreja, mas que ainda não eram tão cristãs assim, por exemplo. Não lia a Bíblia todo dia, porque eu achava que a gente tinha que chegar na igreja, esperar o culto de domingo e o pastor pregar. E aí foi quando eu comecei a ler a Bíblia, né? Minha mãe na época me deu uma Bíblia de presente, que eu fui começando a estudar, e eu falei, eita, ler a Bíblia todo dia, faz isso com a gente. Eu falei, meu Deus. E aí comecei a buscar a intimidade com o Senhor. E aí todo esse processo foi uma coisa muito essencial na minha adolescência. Porque tudo que eu construí na minha adolescência, às vezes eu fico lembrando e falei, Jesus, muito obrigada. Porque tudo que eu construí na minha adolescência me deu base para ser aquilo que eu sou hoje. Uhum. Se eu não tivesse cultivado a intimidade com o Senhor, se eu não tivesse recusado muitas das ofertas do mundo, né? E que antes eram por medo, mas depois passaram a ser por renúncia ao Senhor, por amor ao Senhor mesmo. E aí foi assim, fiquei apaixonada pela Marisa, né? Nessa época eu gostei muito, ela também puxava minha orelha quando precisava, assim. Mas roupas também que mudaram na minha época, não sei se tu lembra desse... A Débora, Gente, é assim, eu peguei a Débora no início, eu nem lembrava disso, entendeu? Então eu fiz, é verdade, Era. eu dei as primeiras chamadas assim, porque hoje a Débora, né, gente, quem conhece, quem convive sabe, ela é um exemplo de modéstia, de palavra, de Bíblia, assim, gente, muito além do que eu já fui. Mas na época ela não tinha tudo isso. É verdade, né? Perguntava, eu ouvia muito essa pergunta, não só tua, das meninas também. Mas deu certo, gente. Você é líder, dá certo, invista. Dá certo. não desista. E aí foi quando tu passou a célula. Mudou a liderança e ela Mudou a passou pra liderança. Paula. Foi. Que acho que foi. Ela migrou pra sala da PH. A célula da Migrou. PH. Aí foi bem na época que a PH multiplicou e tu criou a Vila. Eu não sabia dos bastidores. Eu sei que eu passei pra sala da Paula. E eu fiquei tipo, meu Deus, a Marisa, aquela saudade. Mas eu conheci, né? O outro. A outra pessoa outra mão. que foi a PH. Então a Marisa fez a base ali pra Débora, que precisava conhecer o Senhor, precisava ler a Bíblia, precisava ajeitar as roupas, enfim, várias coisas ali. A Marisa precisava conhecer mais o Senhor pra buscar intimidade com Deus mesmo, Sim. né? E aí fechou esse ciclo, e aí a PH foi importantíssima no sentido de ser líder. Porque a PH tem um coração de servo, né? E a gente falando aqui PH, tá vendo? As pessoas não conhecem. As pessoas vão conhecer em breve. Vou conhecer Paula Érica. E aí foi com ela que eu aprendi que o líder é aquele que serve, sobre liderança, porque ela também teve que... na verdade, eu não sei se antes ela já lidava com Ela gente. não, ela não lidava. Acho que Foi a primeira novo pra vez. ela Foi novo também, pra né? Ela ela. foi líder? Não, que ela foi líder não, mas que ela recebeu adolescentes. Ah, é Porque a minha verdade. célula- Eu porque- nem sei porque ela recebeu adolescente. Porque a célula, né, passou o meu ciclo, encerrou meu ciclo, então eu entreguei. E aí as meninas escolheram. Tinha a tua e tinha a da Paula. E depois que elas escolheram, eu escolhi uma. Aí eu fui pra tua, que era a que tinha menos. A maioria das meninas tinha ido pra Paula. Mas eu saí da Paula, não foi? Sim, tu saiu da Paula. A gente Que era a se célula da PH, né? Que não tinha nome. As anônimas de Cristo. Era as anônimas de Cristo. As anônimas de Cristo. Aí depois, aí eu lembro que elas escolheram ir pra lá. E aí uma só eu acho que foi pra tua. E aí eu fui pra tua também. Porque foi até uma orientação que eu recebi. A pastora na época falou assim, olha minha filha, depois que elas escolherem, tu escolhe a que tiver menos, né? Porque tu não vai poder mandar todas pra uma ou pra outra.
Aí, pra não ter problema, assim, né? Deixar elas criarem conexão com a nova liderança. Eu expliquei tudo e tal. Foi bem tranquilo, assim. Pelo menos eu preparei bem o coração delas. E aí, como é que foi pra chegar a ser líder? Aí começou a forja da outra parte, que já era realmente, né, o serviço. E aí a PH foi, assim, muito importante. Ela me ensinou sobre a questão de como que a gente faz o discipulado, Aí eu fui conhecendo mais os bastidores, né? Não era mais só a pessoa que ia lá, sentava e assistia. Fui realmente me envolvendo mais. Eu acho que nessa época, já não lembro mais o ano, mas acho que foi em 2000, quando eu tinha 14 anos, eu já entrei pro louvor. Eu fiquei amiga da Carlinha, a gente começou, enfim. Aí ficava paralelo a isso. E aí, mas eu ainda não era vice dela. Foi quando, eu acho que foi um tempo depois, já não tô mais lembrada quanto tempo depois, mas eu virei vice da PH. E aí, depois de um tempo, a PH precisou, né, sair e eu assumi a liderança, né. E aí, anos depois que ela foi me falar de como que era, tava o coração dela, né, da preocupação, de sabia que eu era só uma adolescente. E como, enfim, como foi. Mas aí o Senhor deu graça mesmo. Eu tinha o quê? Foi em 2016. Eu tinha 16 anos, eu acho. 16, foi no começo. 16 ou 17 já. E aí, tipo assim, meu Deus. Eu aceitei, obviamente, né? E aí eu fiquei muito assustada, assim, Mas, tipo, só de eu ter aceitado já foi uma grande evolução, né? Uma grande evolução. E aí eu falei, Senhor, eu vejo que o Senhor realmente quer ir. Porque assim, eu tinha muita dificuldade em relação a... Eu tinha conhecido o Senhor, tinha intimidade com Deus, eu amava, eu adorava no quarto. Assim, eu queria Deus. Mas quando o Senhor começava a falar do chamado, de que tinha que fazer isso, de que o Senhor queria alcançar as pessoas, aí eu falava, Jesus, aí já não é a minha praia. Tinha que se expor. Porque tinha que se expor. Entendeu? Eu tinha que pegar o microfone e dizer que eu nunca ia pegar o microfone na minha vida. Agora ela cantando todo domingo. E aí eu falava, Jesus, eu não consigo, tipo, eu te amo. Mas quando chega nessa parte, e aí foi quando o Senhor começou a me mostrar que se a gente de fato ama Ele, a gente começa a amar o que tá no coração dele. É impossível a gente conviver com Deus, conviver que eu digo assim, na adoração, em conhecer, em oração, e a gente não começar a ouvir o coração dele. E o coração dele clama por vidas, sabe? Chora por vidas. E aí já aquela coisa de se incomodar de madrugada pra orar por fulano de tal. E aí eu falei, Jesus, eu não acredito. Aí quando eu vi, já comecei a me apaixonar por aquilo que o coração de Deus ama, sabe? E o nome, Falantes do Amor, de onde veio? Foi, Falantes do Amor. Corta pra mim, super nervosa de que eu estou assumindo uma célula, né? E aí eu prestes a entrar, eu não sei se foi, acho que foi no ano seguinte eu já ia entrar na faculdade. E aí eu falei, Jesus, muita coisa nova de uma vez, meu Deus, eu tenho consciência de que eu sou muito nova. E aí muita coisa acontecendo, o que eu vou fazer? Aí eu falei, Senhor, é o seguinte, eu vou assumir, beleza, eu aceito. Mas eu preciso que o Senhor seja líder junto comigo. Eu lembro que eu falei isso pra Deus. Eu preciso que o Senhor seja líder junto comigo, porque o Senhor sabe que eu sou jovem demais. O Senhor sabe que eu sou inexperiente, né? Aquelas palavras de provérbios, sou inexperiente, isso e aquilo. Mas eu sei que se o Senhor for o líder, vai dar certo. Então eu preciso que o Senhor seja o líder dessa célula. E aí a primeira coisa que eu preciso é que o Senhor me diga qual é o nome. E aí eu lendo, né? O Senhor começou a falar comigo, em 1 João 4,9, sobre o amor de Deus. E aí eu perguntando, Senhor, mas qual é o nome? E aí, eu literalmente ouvi, Falante do Amor. Eu falei, Falante do Amor? Eu, assim, orando, eu ouvi esse nome. E aí eu fui pesquisar no Google pra ver se já existia, né? Aí apareceu um monte de alto-falante, mas não tinha nada de Falante do Amor. Eu falei, será que faz sentido? Faz sentido, acho que faz sentido. E aí o Senhor foi me falando sobre esse versículo, né? Que fala que o amor de Deus foi Ele ter, de fato, oferecido o Filho dele, dado o Filho dele. E aí foi quando o Senhor começou a falar sobre a questão da identidade e tudo mais. E assim nasceu as Falantes do Amor. Eu no meu quarto, com muito medo de assumir. E aí Jesus falou que ia comigo, né? Me deu o nome da célula. E assim foi nascendo. Qual que é o versículo da... 1 João 4,9. 1 João 4,9. E aí, beleza, aí você viveu o seu processo de amadurecer, de ser treinada para liderar. E aí agora você tinha lá as vidas para liderar. E a maioria, né, a gente sabe, foram direcionados para adolescentes. Como é que você vê o perfil delas, assim? Como é que foi você agora com esses olhos de líder que um dia viram e você olhar pra elas? Nessa época, ainda tinha gente mais velha que eu.
Ainda tinha gente Na mais célula, velha. na tua célula, existiam Oi. pessoas mais... Misericórdia! Gente, foi assustador na época, mas eu consegui vencer, graças a Deus. Ao longo do tempo foi encaixando, assim, a faixa etária, né? A gente foi organizando. E aí foi ficando só as adolescentes mesmo. E aí eu tive que aprender a lidar, né? Eu era um pouco mais velha do que elas, então eu ia adquirindo experiência e ao mesmo tempo tendo que passar para elas. E assim, foi muito bom. Assim, eu acredito que eu cresci muito, porque eu tinha que lidar não só com os meus desafios, mas eu tinha que olhar para elas, ouvir os desafios delas e também tentar ajudá-las. Então isso me forçou a crescer, me forçou a amadurecer, né? Porque eu tinha que levar pra Jesus. Eu falei, Jesus, fulano de tal tá com esses problemas. E aí ele me dava a resposta e eu falava, uau, então é assim? Então é assim que a gente resolve isso aqui, quando tem isso aqui. Então quando, assim, Jesus foi tudo pra mim nesse processo. O Senhor realmente não me abandonou, sabe? Ele liderou contigo. Ele liderou comigo. Ele me dava os conselhos, porque eu chegava a dizer, Jesus, você sabe que eu não tenho a experiência necessária. E o mais importante, gente, é reconhecer. Assim, eu não tinha um coração de dizer assim, eu sei tudo, eu consigo. Não, é claro que eu tive que me desapoiar desse medo completo, mas eu tinha que ter a minha dependência no Senhor, né? E aí foi assim que o Senhor foi me direcionando e me guiando. Eu acho muito bom porque aqui, quando você ouve, você pensa assim, será que um adolescente tem capacidade? Será que eu consigo colocar uma pessoa de 16 anos com essa responsabilidade? Será que ele vai ter esse olhar para vidas? E a resposta é sim. É sim, porque eles têm hoje a geração que vem, ela vem muito forte. Ela vem muito forte ou para um lado ou para o outro. Então é melhor que você direcione A força deles. essa força pro caminho certo, né? Porque senão realmente eles vão com muita velocidade pro caminho errado. Como é que tu, liderando essas meninas, tu via, meu Deus, essa geração tá sendo influenciada por X e Y. Como é que tu fazia pra administrar tudo isso? A marca dessa geração é uma paixão exagerada. Então, uma paixão exagerada, mas no bom sentido. Porque a gente tem muita gente dizendo, né? Aliás, até, enfim, muita gente dizendo que essa geração não vai dar certo, que essa geração é aquela que realmente chegamos num ponto de que a gente não tem mais futuro, porque é o que as pessoas dizem, né? Mas aí é que tá, essa geração, se ela for treinada pro lugar certo, ela vai dar certo. Porque ela tem uma paixão e ela quer um propósito de vida. Ela precisa de ter um propósito de vida. Se é a causa do racismo, dou minha vida por aquilo. Se é o meio ambiente, eu vou fazer protesto, eu vou pra rua. Se é o feminismo, eu vou na rua e vou fazer. São os animais. São os animais. A gente precisa lutar pela floresta, a gente vai lá e faz. Só que aí é que chega, porque o que a gente apresenta pra essas adolescentes, no caso, né, as meninas? É que a causa do evangelho é a causa que resolve todas as outras causas. E aí, quando essa geração começa a conhecer o evangelho, ela entende, uau, eu posso dar a minha vida por essa causa. E é uma causa Essa pode ser a minha paixão. Essa pode ser a minha paixão. Então, a gente tem um potencial de paixão muito grande, ainda mais quando a gente fala de brasileiro, né? De uma geração brasileira. Então, essa geração, ela não tá perdida. A paixão dela precisa ser redirecionada para o lugar certo. Mas a gente tem um ponto. Uma outra questão é que essa geração, ela não vive de palavra. Tipo assim, de palavras do tipo, olha, filho, você tem que fazer isso, você tem que ler a Bíblia, você tem, meu liderado, você tem que fazer tal coisa, não pode usar a roupa assim, não pode falar uma palavra assim. Mas ela não vive só de palavra, ela precisa de uma referência. Se você quer ensinar essa geração, se você quer que eles sigam, você tem que ser a referência. Então, por isso que admiram tanto elas admiram tanto as tuas experiências, porque elas veem uma autoridade. É como na época de Jesus, né, que falavam que os fariseus falavam, e eles conheciam muito, eles falavam muito, mas a multidão, tipo, quando eles não via a ação. E quando eles olharam e ouviram Jesus falando, sentiam a autoridade que ele tinha, porque ele era aquilo que ele falava. E é uma geração que observa. Tu pode dar toda a instrução, mas se tu mesmo não seguir, não vai tá falando, mas não tá seguindo, eu também não vou seguir. Porque se eu vi que deu certo na vida dela, é porque eu posso fazer isso e vai dar certo na minha também. E, enfim, gente, é uma geração que é complexa, porque não é fácil a gente lidar com tantos avanços tecnológicos que tem também. A gente tem essa concorrência nas escolas. Tem as redes sociais aí pesada.
As redes sociais pesadas têm, nossa, a questão da Tem pornografia. muitas ofertas pro amor que eles têm, né? Uma E frase ofertas rápidas. ofertas de recompensa rápida. De recompensa logo. E a verdade é que a causa do evangelho, ela é uma recompensa demorada, porque ela é uma Ela é a recompensa longo devolvida. prazo. Ela é a longo prazo. E essa geração precisa aprender a lidar com o longo prazo. Porque o tempo vai passar. Porque o Stories é rápido, o Reels é rápido, o TikTok é rápido. Então, o evangelho não é rápido. Não, ele Ela é um precisa- processo, porque ele é um processo verdadeiro e ele vai gerar uma liberdade verdadeira, entendeu? Então, agora é uma liberdade rápida, logo acaba, logo você fazer de Passageiro. novo, é passageiro. E hoje, inclusive, eu tava ouvindo um podcast, né? E ele é um treinador e ele trabalha com preparação física e ele tava falando assim que, por exemplo, o Stories, um doce, ele é uma serotonina, ele é uma recompensa rápida e logo passa. Só que como logo passa, ele te dá uma sensação de frustração logo depois, porque você alcançou e já passou, então você fica nessa falta. E aí ele estava explicando que o exercício físico, ele é uma serotonina que vem com preço, porque você custou alguma coisa, então ele é uma recompensa que vale a pena, porque quando você faz o exercício, que você pratica a sua atividade, você sente a recompensa e ela vai durar mais tempo, porque ele é uma serotonina saudável, esqueci exatamente a palavra, mas é isso que vem com gasto, com custo, te gera uma recompensa mais duradoura, entendeu? Então o que o diabo faz? Ele te oferece uma recompensa sem custo nenhum. Aí tu olha, eu vou ter que vai ser custoso com o evangelho. Se o evangelho é mais fácil, eu vou por isso aqui. Só que isso aqui não gera nenhuma segurança, não é duradoura e é super passageira. Logo você vai precisar de algo de novo. E aí o E evangelho... sempre aumentando os E níveis. sempre que aumentando é o risco, o nível, o perigo. É por isso que a pornografia começa com uma foto, aí daqui a pouco tem um vídeo, aí daqui a pouco você está praticando, aí daqui a pouco você já está querendo inovar. Assim, quando você estuda sobre uma questão pesada, Sim. até mesmo a comida, você começa com um pouco, aí daqui a pouco você vê tantas adolescentes com distúrbios de imagem, com dificuldade de comer, porque você encontra na comida o descanso, Sim. você associa, né, ao descanso. Então, assim, tem muitas ofertas, assim, eu vejo essa geração com muitas ofertas. E eu tenho, como você disse, né, eu tenho orado, tenho um novo desafio pela frente. Uhum. E eu estou pagando o preço Vai no dar meu certo, corpo sobre ele. Porque vale muito a pena esse Que investimento. vale a pena, é um investimento que vale a Porque, pena. inclusive, as pesquisas até mostram que o jovem, ali na faixa etária dos 18 anos, é que ele abandona a igreja. Assim, né? Os que abandonam. Por quê? Porque até a adolescência é a fase que eu tenho que ir pra igreja porque meus pais vão. Então, essa faixa etária é a idade ideal para que eles tenham um encontro com o poder de Deus. Porque o que segura eles de verdade é o poder de Deus. É a experiência. É uma experiência. E aí uma entendeu? coisa que eu falava muito pra elas, assim, uma frase que virou até bordão na nossa célula, é que o Deus dos nossos pais quer ser o nosso Deus. Porque assim, não basta só a gente ter, que elas tenham essa experiência que os pais tiveram de ir pra igreja e tal, mas elas precisam viver isso, né? Sim. Isso é o essencial mesmo. E assim, tem uma frase, né? Deus fala que ele entrega autoridade, unção e poder para quem vai, para quem tá fazendo alguma coisa, para quem tá vivendo, né? E tem muitas pessoas que ficam com medo, às vezes, de expor eles a terem experiências. Mas a verdade é que essa exposição é que vai gerar essa base, que vai segurar. Eu vejo lá atrás que se eu não tivesse encorajado a Débora e até mesmo ignorado o olhinho de desespero dela e feito ela ver que ela era capaz, talvez ela não tivesse... Hoje ela tá, sabe? Ou talvez tivesse demorado mais, porque Deus ia arranjar um jeito de te fazer ir. Tu poderia ter deixado ela no conforto, mas tu foi pro confronto. Sim. É que eu... Chop! Gente, eu tô perdida. Meu display aqui desligou. Desligou. Tá. Chegou Eu meu tô medo voando. digital aqui, Tá. amiga. A gente Foi. tá aqui... Pode olhar aqui no Não, mapa. já ligou aqui Já pra ligou? mim. Já ligou aqui minha tela. Tá tudo top. Então, assim, bom, aí a sua próxima fase agora, você tá passando por essa transição de liderança na igreja que você exerceu por
tantos anos e agora você vai exercer uma liderança diferente, ainda mais importante e influente. E olhando para tua história, eu vejo que Deus estava te preparando, que você vai continuar liderando adolescentes, Atingindo o mesmo público. atingindo o mesmo Atingindo público, o na mesmo verdade. público. Mas agora nas escolas. Então fala como é que você tá se sentindo e se preparando para essa nova fase. Sim. É assim, agora olhando para a história, né, de cima, a gente consegue montar esse quebra-cabeça de como que tudo foi importante. Tanto o conhecimento que eu adquiri na universidade e até mesmo esses próprios confrontos que eu vi ali na minha mente, né, de várias coisas que na época foram muito difíceis para mim, mas que eu precisava estar preparada para enfrentar, mesmo sendo cristã, esses debates e discursos que eram difíceis e caros à nossa fé. Mas que se a gente não for e dizer assim, não, eu tô aqui, eu tô disposta, eu vou debater também e o meu coração vai estar em Jesus e eu vou continuar, né? E aí, por um outro lado, né, parte acadêmica, e aí, por outro lado, foi muito importante, gente, essa questão graças, né, a Deus e a tanto você quanto a Paula que me incentivaram. E eu segui com as meninas, né? Na verdade, gente, eu acho que eu não parei pra contar os Foram anos. quantos anos, Pois é, eu comecei em 2016. 2016? Comecei em 2016. Com 16 ou 17 anos, eu acho. Quanto é 2024? Já vi, cara, 16, Já 17, segui 18, aqui, 19, exato. 20, 21, 22, 23, 24. 9 anos. Quase 10. Quase 10 anos. Quase uma Quase década. 10 pegando de Quase uma adolescente. E aí eu... De preparação. De preparação. E o povo assim, quero ser logo. Toma 10 anos na costa de vocês. Exatamente. E aí eu fui me adequando a esse público, tem toda uma questão da linguagem, que não, a gente tem que ter uma linguagem simplificada, né? Não dá pra ser aquela coisa complicada da teologia, a gente tem que pegar a teologia, mas a gente tem que dar uma simplificada, mastigada pra entregar pra elas. Até pra elas quererem ouvir, né? Porque elas não vão aceitar qualquer coisa. Então tem que ser na linguagem delas. E aí, tudo isso, gente, foi importante, porque pra eles agora, né, pra que eu vou ser professora, eu também vou precisar ter essa linguagem simplificada. A gente não pode pegar aquilo que a gente ouve na academia, né, na faculdade, e simplesmente jogar lá, não. Tem que ser uma coisa simplificada. E agora, montando esse quebra-cabeça, eu percebo que faz muito sentido. E aí, ao longo desse tempo em que eu fui fazendo a faculdade, eu ainda não sabia exatamente, tipo, meu Deus. Porque assim, a minha mãe é professora. Mas tu te via nessa área logo quando tu entrou? Não, logo no começo eu não me via, porque assim, primeiro que a minha mãe não queria que... Não siga a minha carreira, minha filha, é um trabalho danado aqui. Exatamente. Todo mundo aqui é filho de professor. É verdade. Todas nós Deus, três sério? somos. Sim. Uau. E aí, a minha mãe pensava assim, né? Ela queria que eu fosse outra coisa porque era muito trabalhoso. A gente sabe que o professor no Brasil, gente, ele... Nossa, são tantas Hoje é uma coisas, atividade né? de risco. Ele É É Tem que ter o verdade. adicional lá. Porque, Dependendo do gente, lugar. Porque além de não ter um salário justo, também tem a questão da sala de aula, né? Que a gente lida com vários dilemas, ainda voltando de novo para essa questão dessa nova geração, né? Sim. Sim, é muito complicado. E aí, no primeiro momento, eu não pensei nessa área, né? Que eu, sei lá, faria qualquer outra coisa. Eu tava esperando Jesus me dizer o que eu faria, porque eu sempre, como eu falo, eu sempre tive essa consciência de que eu queria fazer algo que Jesus quisesse. E aí, ao longo do caminho, eu tive que fazer uma formação pedagógica. E aí, fazendo essa formação pedagógica, eu me aproximei da área da educação. E aí eu falei, eita, meu coração gosta disso. Meu coração gosta disso. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou falar pra minha mãe. Não, minha mãe é super tranquila, mas eu sabia que ela ia ficar preocupada. Porque, tipo, meu Deus, eu sofro tanto, não queria que a minha filha... E aí eu comecei a perceber que eu gostava de ensinar. E aí eu me lembrei que quando eu tava no ensino médio, por exemplo, meus amigos antes da prova, os que não estudavam, né? Gente, Débora, eu vou fazer a prova agora, me explica aí o que tu entendeu pra eu fazer a prova. E lá ia eu abrir o livro de história, e aí eu dava aula pra eles, eu falei, cara, se eu for juntando as peças, faz sentido. E aí foi quando Jesus começou a me dar palavras. Usou uma pessoa, eu não sei se tu lembra que um dia a gente foi pra uma sala, eu acho que tu tava, uma sala sobrenatural, acho que era até da Bethel. Eu não sei se tu tava nisso. Eu sei, não sei se a gente tava na mesma sala, mas eu lembro que a gente, em conjunto, Pois é. foi. E aí uma pastora que não me conhecia falou, né, falou meu nome e falou que ela perguntou, você é da área da educação, né? Eu falei, meu Deus. Quer dizer, eu nem respondi nada, mas meu Deus, eu tô sentindo que é pra eu ser, né?
Ela, porque assim, eu vejo algo na área da educação pra você e eu vejo que é um cargo de liderança. Eu falei, meu Deus, duas coisas que é difícil, né? A área da educação e eu nunca gostei de liderar. E eu falei, só pode ser o Jesus. Ela não gosta disso, vai liderar. É tipo isso, tudo que Jesus viu, que não dava, enfim. Aí fui juntando as peças, aí teve mais uma palavra, que inclusive foi até a Sabrina que me entregou. A Sassá, nossa Sassá. Uma oração. Sabrina me entregou uma palavra específica sobre, e inclusive todas essas palavras eu ainda estou esperando o cumprimento, né? Mas Sabrina, faz a conexão lá e vê se aparece esse negócio aí. estou esperando esse cumprimento dessas duas palavras. Mas o que eu fiz ao longo Ela do tá tempo? te cobrando, sabe? E eu vou cobrar Deus, né? Comenta aqui a tua resposta. A Sabrina, eu não tenho nada a ver com isso. Compartilha, comenta. Mas o que eu fiz? Desde que eu recebi essas palavras, que eu, primeiro, né, sofri a minha crise ali, Jesus, é isso mesmo. Aí eu pensei, tá, é isso, então eu preciso caminhar. Aí já comecei a enveredar, que eu ainda não tinha terminado minha graduação, né, lá na UFAM. E meu TCC já foi sobre esse assunto, de escola, enfim. E aí eu já fiz uma pós-graduação também nesse caminho, e eu falei, Jesus, eu não sei o que é, mas o Senhor falou que é, então eu vou esperar acontecer. E aí, eu lembro que eu tinha feito um curso quando eu ainda não tinha terminado a faculdade, a teologia. E aí, eu passei no concurso da SEDUC, para professor, e eu não consegui assumir. Porque eu não tinha terminado. Na verdade, eu não tinha licenciatura, não tinha como dar aula, né? Uhum. Quer dizer, eles não aceitavam porque eu não tinha licenciatura. E aí eu falei, eita, Jesus. Aí eu fui fazendo o concurso que tinha, né? E aí, finalmente, eu fiz um concurso. Deu a doida de eu fazer um concurso pro Manacapuru. Mana City. Na verdade, quem me mandou foi a Paty. Eu vou fazer só de teste, porque eu não vou passar. Esse é o Na verdade, foi assim. A Paty me mandou o link, né? Falei, amiga, olha aqui. Aí a gente começou a conversar. Amiga, porque dá pra gente ir e voltar, né? Na minha cabeça, tudo mundo de Alice, né? É um E bairro. voltar. Isso meses No antes. bairro de Manaus. É. Meses antes. Aí eu falei, ai, Jesus, vai dar certo, vou fazer, vai que eu passo e ir voltar. Só que aí foi aproximando, né? Eu falei, ixi, Jesus, se eu passar. Aí eu fui começando a ficar com ele. Falei, se eu passar. Eu acho que eu não quero mais passar tanto quanto eu queria no começo, né? Mas eu já me inscrevi, eu tenho que ir, porque eu não vou jogar dinheiro fora. E aí, quando eu fui começar a orar, aí eu falei, meu Deus. Eu vou passar. Jesus lascou. Tô sentindo. Era só uma brincadeira, Senhor. Tu leva a sério. Era só uma brincadeira. E ele levou muito a sério. Aí eu falei, meu Deus, tá bom, vamos lá, né? Vamos esperar acontecer aí, né? E aí eu fui fazer a prova, né? Inclusive, Sabrina de novo. E PH. que me levaram. Você deu uma palavra, eu mesmo levo para o local da posse. Ela eu vou levar. Mas se Deus vai ajudar a cumprir a tua palavra na vida dela, eu te levo. Foi tipo isso, gratidão, Sabrina e PH que me levaram quando fizemos a nossa viagem. E aí cheguei lá, fiz a prova, né? Conta a lenda que elas ficaram de joelhos, lá na porta da prova. Todo dia. Lá na rodoviária. Orando, Ela ficava orando. com medo de macaxeira. Lá na rodoviária esperando. Aí fiz a prova, fui pra casa, né? Eu falei, acho que não. Acho que não. Aí, no outro dia, saiu o edital. Aí eu vi o tanto de questões que eu tinha acertado, né? Aí eu Seu falei, gabarito. Seu gabarito. Saiu o gabarito. Aí eu falei, será que isso aqui dá pra passar? Eu fiquei meio desacreditada. Aí o tempo passou. Aí eu fui abrir, né? Falei, eita. Aí meu coração bateu forte, assim, quando eu fui abrir o negócio. Falei, tinha calma, menina, né? Tanto pra tanto. Aí quando eu fui ver meu nome, Em que lugar mesmo? em primeiro. Ah, tá. E tinham duas Será vagas. que dá pra passar? Será, Jesus? Tinham duas vagas, eu lembro quando eu É o falei. inimigo, é o inimigo. Tu até falou assim. Não vou tomar posse. Aí a Elane falou, não tem problema, tu é só uma, né? Tem duas vagas, mas tu é só uma. Aí eu falei, é verdade, né? Sou só uma, se Jesus quiser. Não é que ele quis, irmão, né? O problema foi que ele quis. Aí eu dizia pra Jesus, eu falei, Jesus, se não for pra eu ir, Senhor, não deixa eu passar. Porque já pensou, se o Senhor disser pra mim, não é pra tu ir, filho. E eu passei. Eu ia ficar com esse A oração da Débora, Deus. Diz Não pra quero mim. ir, diz pra eu passar. Não foi quase isso. Não foi dessa vez. Aí quando eu vim em primeiro lugar, eu falei, entendi. Eu entendi que o Senhor quer que eu vá. Entendi. E aí foi assim, gente, que eu estou caminhando para ir para Manacapuru. E como é que tá essa expectativa? O coração que nunca
Morou só. Gente, primeiro que a expectativa de eu ainda não dei aula, né? Só me formei. E aí, agora que eu vou estar... Mas você liderou uma célula? Mas eu liderei Pregou uma numa célula. missão com os jovens? É verdade, é verdade. Retiro? Preparou sendo tantas preparada. palavras. É. 9 anos de palavras. É verdade, faz sentido. E aí, 2 pancadas, né? Porque é um novo emprego. E primeiro emprego. E ir pra outra cidade, pra longe da minha família. Gente, quando caiu a ficha, assim, eu falei, meu Deus, o que você tá fazendo? Era só brincadeira. Mas É, a ficha de só vai novo. cair quando ela estiver lá. Na primeira noite que É. ela dormir lá. Não tem como voltar. E o silêncio da casa, se tua casa for barulhenta. Porque... Vou levar a fome pra morar contigo 1 mês. E Não, ótimo. obrigada, não, Fica à obrigada. vontade. Os 2 chorando lá. Pode levar. Eles fazem Não, e a minha mãe super me encorajou, assim, porque, como sempre, né? A minha mãe disse, não, filha, vá, nem que seja pra ter experiência, pra sua primeira legal. experiência de emprego. E ela, assim, super me encorajou, apesar de que o coração dela também tá Com certeza. super aflito, né? Mas ela falou, não, o que precisar, que a gente dá suporte. Então, minha mãe sempre foi assim. Chega lá comigo. em 1 hora e pouco. É, exatamente. Aí eu estou nessa expectativa, mas, por um outro lado, eu já tô começando Começando não, né? Eu sempre tive essa consciência de que o campo da educação era um campo missionário pra mim. Então eu falei, Jesus, eu vou pra lá e é um campo missionário pra mim. Eu sei que o Senhor não tá me levando lá só pra dar aula. Eu sei que existem vidas lá, essas adolescentes, né? Que estão saindo da adolescente, porque eu vou dar aula de 6º ao 9º, né? Que também é a faixa etária. E aí eu falei, essas crianças e esses adolescentes, a gente não sabe quantos dilemas. Na época que eu fiz estágio, gente, eu saía, quando eu ia dormir, eu não conseguia dormir. Porque eu ouvia os relatos dele, de coisas assim, de criança com depressão, de criança que sofria várias coisas em casa, assim, de pais que, tipo, não amavam mesmo os seus filhos. E eu não conseguia dormir, sabe? Eu não conseguia dormir. Eu falava, Jesus, tem misericórdia, o que tá acontecendo com essa geração, meu Deus. Guarda a vida do fulano, né? E tal. Exatamente, a gente começa a se sentir responsável. E aí, eu tô com essa consciência de que eu vou pra lá com o coração de Deus, sabe? Que eu tô indo pra lá não por mim mesma, mas porque eu quero cumprir uma missão ali. De novo aquela Débora do olhinho assustado, não quero tocar o violão, e agora você não quer. Não quero, Mas vai. Mas Então, assim, a gente tá... Uma conversa maravilhosa, a gente nem viu o tempo passar. Então, a gente tá se encaminhando pro final. E aí, assim, ouvindo a tua história toda e pensando em pessoas que talvez estejam passando fases que você viveu, queria que você falasse alguma coisa, deixasse um recado pra quem vai assistir o vídeo, pra encorajar essas pessoas, pra elas acreditarem que é possível, que o Senhor tá cuidando de tudo. Sim. A primeira coisa é não desista, por favor. Não desista, assim, vale muito a pena. Eu acho que muitas vezes eu, como uma melancólica que sou, chorei no meio do caminho e pensei assim, não tem mais jeito. Não, eu falava pra mim mesmo, pensava comigo mesmo, não sou capaz, não sei falar em público, não sei pegar no microfone, tenho muito medo, então não consigo ser boa em nada, era o meu pensamento. E aí Jesus, eu lembro que uma vez eu tava orando e o Senhor me mostrava. Eu conseguia ver ele junto comigo e ele me levava, assim. E eu segurava na mão dele e eu ia por vários lugares. E ali eu soube que Jesus estava dizendo que eu vou com você, filha. Não se preocupe. Então, mesmo que você não se sinta capaz, mesmo que você tenha vontade de desistir, não esqueça. Não é sobre você, sabe? E o Senhor é capaz de fazer aquilo que você não é capaz de fazer. Se você se sente incapaz, se você sente que não vai conseguir, não tem problema. Porque é Ele, é sobre isso. Ele se responsabiliza Ele no se final das responsabiliza. contas, né? Por toda a situação. Isso é real. Mas cadê a nossa dinâmica? Então vamos lá, pra gente encerrar aqui na nossa parte divertida, Nossa, pra gente não ir embora sem dar umas boas gargalhadas. Você que gostou da nossa crise de riso no outro vídeo, Ai, gente, já ouvi. pode ser que ela venha a parte 2 agora. Não, Brincadeira, não vem não. Seria dela. Hoje a vizinha dela nós tá estamos silenciosa. trancadas, porque temos que mudar de cenário por segurança, né? Temos que mudar de cenário. Mas antes de entrar, a vizinha começou. Então vamos lá. Débora, a gente vai fazer algumas perguntas e você vai dizer quem é a mais provável entre nós. Entre nós 3. Entre nós. Pode ser entre nós 3. A fazer isso. Tá bom? Tá. Então, quem é mais provável de rir até chorar durante uma oração séria? Tu, né, amiga? Com certeza.
Eu já disse, gente, que eu não sou a única, ela também. É porque vocês Eu olham, sou uma vocês... pessoa controlada. Ela olha pra ela e manda ela parar de rir. Aí ela começa Não a rir. é não, não funciona É assim, assim. não é assim. É sim. Eu posso falar. Você quer que eu conte a minha experiência? Você não quer que eu te explique? Não é assim, não. É porque assim, eu nem olho pra ela, porque eu já sei que ela vai estar rindo. Então a gente se olha assim, ó. Não, o olho é já melhor nem olhar. esbugalhado. É melhor nem olhar. Exatamente. Ou então eu desvio o olhar, porque se eu cruzar com ela vai rir. Entendeu? É porque o povo me pega rindo, mas ela tá rindo também. Quem é mais provável de esquecer onde deixou o celular? Tu. Não, Ela não vai eu tô parcelado esse negócio aqui, não tem como eu esquecer. Tudo que é memória, Yolane. Quem é mais provável de começar uma briga por nada? Yolane. Com todo respeito. Ai, ai, ai. Quem é mais Ela começou a briga provável? exatamente agora. Quem é mais provável de se atrasar para um evento porque estava esperando uma confirmação de Deus? Tu. Não, mas quem não gosta de sair pros rolês, olha. Ai, não gosto. Sério? É. Poxa, Ela foi não gosta. Não Depende do sabe. rolê, é. Ah, Depende tá, do rolê. depende do Se tiver pão com tucumã, ela vai sempre. Sim. Quem é mais provável de esquecer o aniversário das amigas? A Yolane. Inclusive, Gente, ela já fez Tudo que isso. é memória. Você que é amiga da Yolanda, ela esqueceu seu aniversário, comenta aqui. Ai, meu delícia, cerebral. Vamos ver em todos os comentários. Ai, ai. Vamos lá comentar. Quem é mais provável de ser a mãe do rolê? A responsável pelo rolê. É a responsável. Yolane. Sou eu. Ela admite. Quem é mais provável de falar algo sem filtro? Marisa. Na verdade, vocês duas. Eu não falo, não. Sou uma O pessoa quê? super consciente. Tu fala, amiga. Deixa aqui Dependendo seu do teu comentário. Quem Dependendo você do teu acha que é humor. mais provável? Faça aqui a sua... Marisa. Eu sem filtro, gente. Dependendo do humor de vocês, pode ser. Se tiver com muito sono. Ah, com muito sono. É um perigo. Mas o que é assim, com muito sono... Qualquer filtro pessoa. baixo. Qualquer pessoa, eu acho. Quem é mais provável de assistir... chorar assistindo filmes românticos? Eu, gente. Mas a Yolane também. É por isso que eu não assisto, né? Não É, assisto. não, Gente, eu gosto de filme de Não. sangue, de luta, de Eu guerra. Eu amo gosto mais manteiga de ação. derretida. Gosto mais de ação. Quem é mais provável de dar conselhos incríveis, mas não seguir? Eu. Ainda bem que tu sabe. Faço o que eu digo, mas Ai, faço o que eu meu faço. Deus. Quem é mais provável de rir sozinha lembrando de algo bobo no meio do culto? Nós três. É, todo mundo. Todo mundo aqui pode Nós fazer. três, gente. Então, quem é mais provável de pedir comida com desconto? Eu. Gosto nem de pagar a taxa de 10% quando não tem necessidade. Quando tem necessidade, já não pago. Essa semana eu fui no local aqui de Manaus comer meu pão com tucumã. Demorou um século meu pão. Quando veio, cadê o café? Mais um século. Paguei a taxa? Claro que não. E tem gente que ainda pergunta, por que a gente fez alguma coisa? É. Por que você não? Já vieram? Uma vez eu me senti assim, constrangida. Sim, eu já fui no local, fiquei muito... Nunca mais voltei. Mas por que você não vai pagar? Não, na hora de pagar eu falei, não, pode passar sem a taxa. Aí o cara falou assim, eu vou chamar meu gerente. Ele chamou o gerente. Sim, pra perguntar. Já passei por isso. Gente, eu não acreditei. Eu falei, gente... Eu já deixei de pagar taxa por causa do serviço. Eu já deixei de pagar taxa por causa da comida. Eu já deixei de pagar taxa porque eu não tinha o dinheiro. Então, Existem várias possibilidades. tem várias possibilidades. Você não precisa constranger o cliente. Porque eu vou dizer, moça, eu não tenho dinheiro. Você pode receber o valor da comida e a gente fica por aqui mesmo. Entendeu? Mas assim, já fui constrangida desse jeito, assim também. Acho que não tem mais tantas, a gente fez poucas. Débora, deixa eu ver se tem. Não, acho que eu fiz todas. Então, essa semana, só pra gente finalizar, vocês prestaram atenção que a gente soltou um retoque Da da semana. semana, né? Ai, não se retoca, Rímel, na semana se retoca todo dia. A gente não tem tempo ainda pra todo dia. Então, fizemos o retoque da semana. E vai ser lançado uma vez por semana esse retoque, são frases, né? E uma Pra você pequena ser edificado. reflexão. Isso. Aí você vai lá, você curte, você compartilha, você comenta, você manda pro seu irmão que tá precisando dessa palavra. E aí a gente tá começando, então a gente tá aí, ali. Uma frase que eu ouvi essa semana: não espere ficar tudo perfeito pra você começar, porque não vai ficar. Comece. Então a gente começa com o que a gente tem, nós temos buscado dar excelência naquilo que a gente tem hoje.
Então, pega lá o retoque da semana, segunda vai sair mais um. E esse vídeo aqui, você assina o sininho, comenta, compartilha, dá as respostas de perguntas que eu fiz pra Yolane, se ela já esqueceu seu aniversário, e manda pra alguém que precisa ser encorajado, precisa ouvir a história da Débora e saber que o Senhor tá contigo e Ele tá te capacitando. Sim, só existem dois caminhos na nossa trajetória cristã. Um é o conforto e outro é o confronto. Algumas etapas da nossa vida o Senhor nos deixa ficar um pouco no conforto, né? Dependendo da nossa fragilidade e tudo mais. Mas vai chegar aquele momento que vai precisar do confronto. E a Débora, naquele momento de adolescência, ela foi confrontada. E ela aceitou dar esse passo em relação à liderança, que hoje ela vai exercer isso realmente na vida dela secular. E eu quero deixar essa palavra para você: não desista, continue. Mesmo que seja aos poucos, comece a dar os passos que você precisa para chegar até o seu propósito. Tchau, galera. Muito obrigada. Tchau, até o próximo.